Olá pessoal, tudo bem? Nesse screencast a gente vai falar de um assunto super importante, mas que muitas vezes nós desenvolvedores deixamos isso de lado, ok? A gente vai falar sobre File System do Laravel, legal? Para que serve, como que isso funciona? Eu vou dar o exemplo mais simples do mundo aqui para você. Muitas vezes a gente precisa gerar um arquivo e gravar esse arquivo em alguma pasta localmente na nossa aplicação. Muitas vezes a gente faz um upload de arquivo no nosso sistema e a gente também tem que guardar esse arquivo na nossa aplicação. Vamos imaginar que nós temos um blog, tá? E esse blog, o que acontece? Cada vez que a gente vai criando um post, a gente vai subindo imagens, a gente vai subindo arquivos, a gente vai gravando, a gente vai gerando arquivos. Vamos imaginar que eu tenho um sistema de ERP que ele tem que gerar arquivos de nota fiscal que tem que ficar armazenados no sistema, certo? Como que a gente grava esses arquivos, tá? Facilmente dentro da nossa aplicação. Obviamente que nós sabemos que nós temos funções nativas do PHP que fazem isso facilmente. Por exemplo, como um file put contents, ou por exemplo, a gente dá um fwrite, né, no file handler. Por outro lado, o que acontece? A gente acaba esquecendo que cada dia mais nós estamos criando aplicações que tendem a ser distribuídas. O que isso significa? Imagina que você tem uma aplicação, por exemplo, do seu blog, e ele está rodando num servidor. Então o que acontece? Conforme você vai subindo as imagens, subindo os arquivos que você vai precisando, tudo isso vai sendo gravado localmente no seu servidor para que todos tenham acesso, correto? Agora vamos dizer que você precisa de um novo servidor para suportar esse blog. Ou seja, você vai trabalhar agora com 2 servidores. Como que você faz nesse momento quando a pessoa faz um upload em um servidor para isso ser replicado no outro, tá? Então, obviamente que normalmente o que todo mundo está fazendo é trabalhando com CDNs, Content Delivered Networks, tá? Ou simplesmente criando um servidor apenas para que nós possamos armazenar arquivos. Dessa forma, se os arquivos que, vamos dizer, variam entre a nossa aplicação, que são arquivos de conteúdo ou arquivos que são gerados pelo sistema, se esses arquivos eles variam tanto, a gente pode ter um servidor, por exemplo, onde a gente guarde esses arquivos. Logo, independente da quantidade de números de servidores que eu tiver, quando eu precisar desse arquivo, eu simplesmente vou pegar isso especificamente no servidor de arquivo. A grande sacada do Laravel é que ele utiliza uma lib chamada Fly System. E essa Fly System, ela toma conta de alguns pontos muito importantes para a gente. Quais são esses pontos na realidade? Ele facilita muito a vida para que nós possamos criar discos virtuais, vamos dizer, ok? Através de uma API transparente, onde que eu posso simplesmente gravar um arquivo e falar que esse arquivo vai ser gravado no meu disco local, ou vou gravar um arquivo e vou falar que esse arquivo ele vai ser gravado na nuvem. Isso para a gente tanto faz, simplesmente depende como que a gente vai configurar isso. Nesse screencast eu vou mostrar na prática para você como que você consegue trabalhar com o File System do Laravel para que você consiga ter exatamente esses resultados. Ou seja, gravar rapidamente arquivos localmente na sua aplicação ou também gravar arquivos na nuvem e também consultar esses arquivos, ter acesso a esses arquivos de qualquer forma, ok? Vamos lá? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, se você for aqui na pasta config do Laravel e você for aqui em File System, você vai ver que a gente tem aqui já pré-definidas configurações. Você vai poder ver que nós temos, vamos dizer, 3 drivers principais, tá? Para que a gente consiga gravar arquivos. Um é local, onde nós gravamos localmente o arquivo na nossa máquina, na nossa aplicação. Um outro é o S3, onde a gente consegue gravar os arquivos na Amazon S3, no serviço da Amazon, ou também no da Hackspace, certo? Por padrão, aqui ele vem selecionado local. Por outro lado, a gente aqui pode passar as configurações aqui, tanto para S3
quanto para Hackspace, e inclusive aonde localmente esses arquivos eles devem ser gravados. Vamos começar agora trabalhando com o disco local. Existem duas formas de a gente fazer. Primeiramente, eu vou passar a forma mais fácil, mas não necessariamente a melhor forma, porque você vai gerar um autoacoplamento do seu código utilizando as façades do Laravel, tá? Mas vamos começar por esse ponto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Laravel ele disponibiliza aqui uma façade chamada Storage, legal? E nessa Storage você simplesmente pode falar disk e você fala local, legal? Ou seja, você está falando que você está acessando essa configuração aqui, onde o driver vai ser local e vai gravar dentro desse resultado aqui, certo? Então eu vou criar aqui chamado de disk local é igual a disk local agora aqui pra gente. Vamos dizer agora que eu quero gravar um arquivo, por exemplo. Vamos dizer que eu quero simplesmente gravar um arquivo. Como que eu consigo fazer? Simples. Eu dou um disk local e depois disso, simplesmente eu posso criar o arquivo. Ou seja, eu dou um put, escolho o nome do meu arquivo, por exemplo, exemplo.txt e coloco o meu conteúdo do arquivo, onde eu vou colocar olá. Isso é um exemplo. Certo? Quando eu fiz isso, pronto. Você já resolveu o seu problema. Você já conseguiu gravar isso no disco local, ok? Vamos executar isso aqui para a gente ver? Bom, deixa eu abrir aqui meu Chrome. Ele não vai retornar nada aqui para mim, certo? Mas agora eu vou acessar aqui o meu terminal e eu vou acessar storage/app e você vai perceber que a gente tem aqui o nosso arquivo exemplo.txt que foi gravado. Se você quiser ir mais longe, você pode exibir o conteúdo desse camarada aqui, que ele mostrou. Olá, isso é um exemplo aqui pra gente. Ou seja, funcionou essa gravação que a gente acabou de fazer. Agora vamos dizer o seguinte, que a gente queira fazer algo um pouco diferente. A gente quer agora verificar se esse arquivo existe, e se esse arquivo existir, a gente vai dar um return no conteúdo desse arquivo. É muito simples também como você pode fazer isso. Como que você faz? Você dá um if disk local, ok? E você agora dá um exists, certo? E quando você dá um exists, você simplesmente verifica exemplo.txt. Caso esse cara exista, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return em disk local, ok? Get, ou aqui inclusive eu consigo dar um exist sem chamar um método estático. Eu dou um get e coloco exemplo.txt, certo? O que vai acontecer agora? Ele vai gravar esse arquivo, se esse arquivo existir, ele vai retornar o conteúdo desse arquivo na tela aqui pra gente. Vamos ver? Prontinho, pessoal. Tá funcionando. Ou seja, com um recurso extremamente simples, você consegue gravar facilmente os arquivos, recuperar os arquivos, você consegue apagar os arquivos, você consegue dar um append, dar um prepend, você consegue copiar, você consegue mover, você consegue listar diretórios recursivamente, você consegue fazer muita coisa com isso, legal? Mas, até então, parece que nada disso pode te impressionar, porque simplesmente o que a gente fez foi gravar um arquivo no disco e depois recuperar, algo que facilmente a gente pode fazer com PHP. Agora vamos imaginar que a gente quer fazer a mesma coisa, mas na nuvem, utilizando um serviço da Amazon, por exemplo. Então aqui nesse caso, o que acontece? A gente tem que entrar com as credenciais aqui da Amazon para que a gente consiga trabalhar, legal? Eu vou pausar rapidamente esse vídeo, vou colocar as minhas credenciais válidas aqui, certo? E depois, quando eu colocar, eu volto aqui na gravação somente para você não ter acesso às minhas credenciais. Ok? Prontinho, pessoal. Agora eu já coloquei as minhas credenciais na Amazon, que basicamente aqui a secret key, qual que é o bucket que você está utilizando, qual que é a região onde o arquivo está sendo armazenado. Legal? Essa configuração agora
estando feita aqui no meu file systems.php, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, mas com o meu disco da Amazon. Então, olha só que interessante. Eu vou criar uma variável aqui chamada diskCloud, certo? É igual a storage disk. E agora aqui eu vou colocar S3, para dizer que eu vou utilizar aqui o driver da Amazon S3. Legal? Agora, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar exatamente isso que eu acabei de fazer ali em cima, mas agora, ao invés de eu trabalhar com um disco local, eu vou trabalhar com o Disk Cloud e vou comentar, certo? Isso que eu fiz com o meu Disk Cloud. Legal? Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa, utilizando basicamente a mesma API, certo? E vamos ver o resultado que a gente tem agora com isso. Vou executar. E prontinho. Na tela, eu tive o mesmo resultado. A grande diferença é que esse arquivo aqui, ele foi gravado no meu bucket da Amazon, tá? E esse get que eu dei aqui, eu peguei o conteúdo do meu bucket da Amazon. Esse exists, ele verificou se esse arquivo existe no meu bucket da Amazon. Legal? Ou seja, usando a mesma API que a gente trabalha local, a gente consegue simplesmente ter um resultado fantástico, tá? Trabalhando nas nuvens, mas de uma forma totalmente transparente aqui, sem a gente se preocupar com qualquer tipo de detalhe de implementação específica em relação da Amazon. Apenas para demonstração aqui para você, tá? Eu tenho o meu programinha aqui, do meu cliente, para verificar os meus buckets, os arquivos. Eu vou dar um atualizar aqui. E você vai ver que esse exemplo.txt, ele foi parar agora aqui no meu bucket da Amazon. Ou seja, somente pelo fato de eu ter rodado isso aqui para você. Legal? Então, essa é uma dica super valiosa. Quando você está criando aplicações onde você provavelmente vai ter mais de um servidor e as imagens, os assets, os arquivos dinâmicos que são gerados não podem ficar especificamente num servidor porque vai ser muito difícil sincronizar, você pode trabalhar com uma opção desse tipo para manter isso nas nuvens e qualquer servidor ter acesso a esses arquivos. Legal? Agora, apenas para finalizar, como você deve ter percebido, a gente está utilizando as façades do Laravel, legal? E isso não é algo muito bacana. Por que que não é bacana? Porque isso aqui está gerando um acoplamento muito grande na minha aplicação, certo? Imagina que eu tenho uma classe de negócio, imagina que a minha classe de negócio ela vai ter que depender diretamente de uma façade, que é um método estático, que está chamando uma implementação concreta que foi instanciada. Ou seja, muitas vezes isso não é legal você trabalhar dessa forma. Mas o Laravel, inclusive nessa versão 5, ele tem um recurso muito bacana que ele é chamado de Method Injection, tá? Esse camarada, ele faz com que você não precise necessariamente utilizar a façade nativa dele para que você consiga simplesmente chamar a classe que está implementando esse camarada. Nesse caso, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode, nesse caso, passar aqui, colocar um type hinting aqui, certo? E eu posso chamar isso aqui de FS, por exemplo, como file system, legal? E agora, o que simplesmente eu vou fazer? Eu vou chegar e vou falar aqui, FS, ok? Disk S3, ok? Com esse resultado aqui pra gente, o que a gente conseguiu na realidade? Nós vamos trabalhar tendo o mesmo resultado, tá? Por outro lado, você não está precisando utilizar as façades. Legal? Você simplesmente está passando a classe que você queira aqui. Você pode também, inclusive, trabalhar com uma interface e pedir para ele pegar a classe que ele implementa. Tem diversas formas como você pode fazer. Mas o grande ponto é que você tem uma alternativa para que você não precise utilizar a façade do Laravel. Legal? Um outro detalhe aqui que eu deixei de falar, certo? É que quando você, por exemplo, vai trabalhar com
com esses drivers, tanto da Amazon quanto da Hackspace, o que você precisa fazer? Você precisa instalar uma dependência, tá? Com o SDK da AWS, por exemplo. Legal? Então, você vai ter que rodar isso com o Composer, tá? Eu acho que... é muito fácil você fazer isso. Eu já tinha feito para rodar para gravar esse screencast somente para poupar tempo. Mas basicamente você vai dar um Composer, require, certo? E passar esse pacote aqui que você quer instalar. Rodando isso, automaticamente você já tem todo o requisito para conseguir rodar e trabalhar com o file system, legal? Do Laravel de uma forma super simples, super transparente, muito tranquila, legal? Se você não está conseguindo decorar esse nome aqui, você pode pegar esse pacote, né, esse nome desse camarada na própria documentação do Laravel. Ele tem certinho definido o que você precisa instalar pelo Composer. É apenas isso. Bacana, pessoal? Espero que você tenha gostado, tá? Eu acho, na minha opinião, um recurso muito útil, porque muitas vezes a gente tem que ficar gravando arquivos ou localmente ou nas nuvens, e agora você tem essa opção. Inclusive, se você olhar na documentação do próprio file system, aqui dessa funcionalidade do Laravel, você vai ver que você mesmo pode implementar os seus próprios drivers para que você consiga gravar isso aonde você quiser. Ele dá até um exemplo de uma implementação de um driver onde você consegue gravar isso numa Dropbox, por exemplo. Legal? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilhe com o seu amigo para que eu me sinta cada vez mais motivado para continuar gravando esses vídeos para você. Não se esqueça também de entrar na nossa lista de Laravel, certo? A nossa lista VIP de Laravel. Essa lista aí eu estou mandando sempre conteúdos, notícias, conteúdos fresquinhos para você ficar ligado em tudo que está acontecendo tecnicamente sobre esse framework. Um grande abraço e até a próxima!